se não falta oferta de serviços em saúde e bem-estar. Para um determinado público, às vezes faltam opções viáveis financeiramente. Como a gente já comentou aqui, somente 5% da população brasileira frequenta academias e centros esportivos. Como mudar essa realidade, levando em conta o orçamento das famílias, especialmente nesse pós-pandemia, Arthur? Dalva, isso às vezes passa por uma questão que envolve educação, formação das pessoas. Muita gente deixa de dar prioridade ao investimento em saúde e bem-estar, porque valoriza mais o lazer, por exemplo. Vamos voltar aqui a falar com o nosso convidado, a Denise e o Danilo Everto. O que vocês acham sobre isso? Tem uma formação que se dá desde da infância à pessoa para dar esse valor à saúde, ao bem-estar, ou isso é cultural da sociedade? Olha, eu tenho uma opinião. Eu acho que tudo começa embaixo, como a educação, como a saúde. A prática da atividade física, ela tem que ser uma coisa que a gente sempre diz, tá na cesta básica. É obrigatório, porque a atividade física, ela previne, ela é preventiva, ela é promoção da saúde. Então, se nós sabemos disso, por que não desenvolver campanhas, políticas públicas e dar no conteúdo da escola, que é onde a criança passa mais tempo da vida dela, para que ela leve essa memória motora de praticar. Por que tanta evasão na atividade física? E isso nós temos que trabalhar dentro de um conceito adequado com custo. Porque se a escola fizer bem o papel dela de oferecer a educação física escolar, que é uma disciplina que compõe a grade curricular, e daí essa criança já sair preparada, ela vai ser uma praticante. Agora, qual atividade física ela pode fazer? Não precisa ser uma atividade física que ela vai gastar muito. Hoje nós temos trabalhos, nós temos grupos de corridas, caminhar na litorânea, sempre orientado, sempre procurando buscar a segurança. A academia é um lugar seguro, tanto que essas pesquisas são feitas em academia. Mas o custo depende muito de como essa família prioriza no seu orçamento, porque se ela não fizer isso, ela vai pagar o psiquiatra, o psicólogo, ou os remédios, vai para a farmácia e vai comprar uma quantidade de remédio para aquela criança que está ansiosa, está roendo a unha, está com síndrome de pânico. Então, depende dessa educação, desse conceito dessa família, de que a prática de educação física, da atividade física, tem que estar na cesta básica. Doutor Daniel. Pois é, eu concordo com a Denise. Já que não há para fazer um novo final, tem como fazer um novo início. Vão ser as nossas crianças, os nossos adolescentes que já vão levar isso para os seus pais. Eu acho que uma cadeira fundamental que poderia ser dado nas escolas, além da atividade do profissional de educação física, seria um nutricionista, uma matéria igual matemática e história. Não necessariamente ser todos os dias, mas pelo menos a cada 15 dias um nutricionista está ensinando as crianças com o que elas têm em casa. Não é obrigado a comprar farinha de amêndoas, produtos low carb, que isso são produtos caros. Mas se as crianças chegam, pai, mãe, sabia que é melhor comer batata doce e macaxeira do que esse arroz branco? Sabia que o arroz integral é melhor? Sabia que em vez da gente comer o pão francês, a gente pode substituir por um cuscuz? Então vai ter uma nova gama de conhecimento quanto a isso. E segundo, seria preparar as próprias escolas públicas para fazerem academias públicas que teriam acesso às crianças e os pais, claro, como ela disse, orientado, um sistema de rodízios, que são duas medidas que a gente poderia fazer com recursos que a gente já tem, apenas que abririam mais espaço para a população. Esse novo estilo de vida urbano leva as crianças para dentro de casa, para ter um contato com a TV, com o computador, ser confinadas em condomínios, né? A infância, que no passado era na rua, com os vizinhos, não é mais. A alimentação hoje, quase toda que tem disponível, barata, é processada. Como é que os pais podem lutar contra tudo isso? Arthur, isso é gravíssimo. Hoje é meu maior desafio. Nós já sabemos lá na academia, que tem uma tradição já há muitos anos, uma quantidade de pais desesperados, sem saber o que fazer para tirar as crianças das telas. Espaços reduzidos, conta do apartamento. Ingestão de alimentação calórica. E o corpo parado. Se esse corpo não se movimenta, essa criança, ela não vai construir o que a gente chama de esquema corporal, para que ela possa saber andar, pular, saltar, correr, e a base fundamental para que o corpo dela chegue a uma prática
futura. Então, o que está acontecendo? Sedentarismo leva à obesidade, obesidade leva às doenças hoje ditas não transmissíveis, mas que crianças com 12, 10 anos já com pressão alta, com colesterol, com triglicerídeo, o doutor fala muito bem sobre isso, e a gente tem que orientar os pais que a cultura parte deles, que tem que mudar a dinâmica da casa. Se a dinâmica da casa é sedentária, são os pais o dia todo no celular, a criança vai reproduzir isso, porque a criança aprende por imitação, não tem jeito. Se é uma família dinâmica, ativa, que gosta da prática, a criança vai reproduzir isso. É a mesma coisa que a leitura. Só lê a criança que lê, porque ela vê os pais lendo, né? A gente sabe. Então a gente tenta conscientizar, temos trabalho hoje muito intenso, né, em orientar os pais, fazemos palestras, inclusive, nas escolas, para que eles despertem isso. Essa geração, me desculpe, mas essa geração nova aí de pais está muito acomodado e não está atentando para o prejuízo que os filhos estão tendo. Quando eles despertam, a criança já está ali totalmente comprometida. Já foi indicada pelo médico, ou pelo endócrino, ou alguém indicou ele para lá. Agora, sim, pelo que parece, a gente está falando aqui de uma pandemia que não tem previsão de quando vai acabar. Tem a pandemia da Covid, que a gente quer que acabe logo, pelo amor de Deus, mas tem essa que parece que a gente não luta contra. Vai deixando e vai empurrando com a barriga. Então, como os negócios nessa área fitness, por exemplo, podem se desenvolver tendo isso em mente? Quais são os desafios que quem quer investir nesse segmento, se tiver essa preocupação com esse propósito, tem que ter em mente? Pois é, assim, uma coisa que a gente observa é que existem esses restaurantes, por exemplo, da linha low carb, só que não existe, por exemplo, pelo menos em grande quantidade, a ponto de ter uma expansão. Ah, eu almoço sempre no trabalho, ou então eu sou solteiro, eu moro sozinho em casa, ou então eu almoço sempre na rua, de refeições personalizadas de acordo com a quantidade que o nutricionista indicou. Poderia ser essa uma opção. Segunda parte, tirando o gancho ainda até da questão dos pais e das crianças em casa, como ela disse, filhos imitam os pais, poderiam negociar com os filhos de comer as guloseimas só no sábado e domingo, limitar horários de tela para 1, 2 horas por dia e em outros horários estimular a questão dessas brincadeiras. Então o que está acontecendo? Muitas crianças que moram em condomínio, os próprios pais estão organizando para quê? Para ter clubes de brincadeira para pessoas que vão para dentro dos condomínios, já que atualmente... Recreadores, já que a gente não pode estar deixando nossas crianças na rua. Ainda tem a questão da segurança. Terceiro, os próprios pais, como ela disse, fica no celular, a criança fica no celular, está todo mundo feliz, os pais têm que estar brincando junto com as crianças. Raramente a gente olha pais brincando de brinquedo mesmo, de boneca com os filhos, liga na televisão, dança, os pais aproveitam e já fazem até as próprias atividades físicas. Mas aqui a gente vive numa cidade que é privilegiada, né? Pois nós temos uma praia enorme, nós temos vários parques urbanos na cidade. Né? Crescemos é questão de prioridade. É questão da dinâmica da família. A família tem que ter uma dinâmica de que a prática da atividade física, ela tem que compor o seu básica. É obrigação. É obrigatória. Você tem que incluir isso como horário de estudar, horário de se alimentar, a prática da atividade física. Porque só assim essa criança vai ser poupada dos bullies na escola, porque o que eu mais tenho são crianças sendo encaminhadas por psicólogos, porque a criança não sabe correr, a criança é gordinha, a criança é molenga, cai, porque não tem tonicidade para segurar o corpo e se estruturar, ter equilíbrio, coordenação. Então isso vai provocar outros danos, que são danos psicológicos, que a criança começa a se retrair, daqui a pouco não quer ir para a escola, não quer sair do quarto, e vai cada vez mais isso levando. Eu tenho muito caso disso. E aí eu demais. faço até um comentário puxando uma outra indústria aqui para esse cenário, que é a indústria de brinquedos. Antigamente a gente via, por exemplo, a fabricação e a venda em massa de bicicletas. Elas continuam à venda no mercado, mas tem muitos carrinhos também motorizados, que os pais pilotam com controle remoto. E essas pessoas estão se divertindo com seus filhos, mas eles não estão, de fato, em movimento. E o corpo vai ficando congelado.
as articulações, se não são usadas, elas estão em desuso. Como que essa criança, quando for adolescente ou um adulto, vai ser um praticante, vai entrar numa academia, vai fazer qualquer prática, se ela não desenvolveu, se ela não foi alfabetizada? Então, tudo começa aqui, ó. A gente tem que puxar essa cadeia para os donos de negócios entenderem que o segmento infantil, o segmento de adolescente, tem uma fatia aí entre 12 e 16 anos, essa geração não faz nada. Está comprovado, os últimos estudos estão provando. Porque até 9, 10 anos o pai ainda carrega, ainda dá um jeito de levar, ensina a nadar, bota para fazer isso. Mais de 12 já está perdendo o pulso. Até 16, 18, eles vão despertar um pouco depois. E isso é responsabilidade de pai e mãe. Pai e mãe que filho tem que assumir suas responsabilidades. A gente não vai negar os avanços da tecnologia, tudo bem, tem um carrinho motorizado, mas por que não compra também um videogame com Kinect, que eu posso dançar, que eu posso fazer um esporte jogando videogame? Aí Por que não, exatamente, por que não negocia o fato de ter um celular com jogos digitais, com o fato, mas vai ter 1 hora por dia para a gente brincar na rua, trazer as próprias brincadeiras que a gente brincava quando era criança para a vitamina D também, né, doutor? Vitamina D. Livre. Outra coisa também, as pessoas atualmente elas pensam assim, eu digo que ninguém acorda com preguiça, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou para a faculdade, a gente vai por obrigação, mas por atividade física, se der tempo eu vou hoje, se te faltar de dar tempo, nunca dá tempo, e a gente vai dizer pra gente que não dá, a gente está cansado, tem que ser um hábito obrigatório, né? É o hábito, por isso que eu oriento meus pacientes a fazer o que? Cedo, de manhã cedo, porque você acorda, o mais difícil é começar aí, depois você adquire o hábito. Eu faço mas é uma mudança às 5 horas da manhã. É legal acordar às 4h30, não, mas atualmente até no fim de semana eu acordo. É hábito, sem esforço. Nós estamos falando aqui de uma série de problemas que potencialmente são grandes negócios, né, para os profissionais. Negócios, né? Então, eu vejo. O que a Denise acabou de falar, tem um nicho aí de adolescentes, pré-adolescentes. Nós acabamos de falar dos idosos a partir de 60 anos. Então, tudo isso é mercado para você. Como grande mercado. Os personagens cresceram muito exatamente porque eles pegaram essas individualidades, essas dificuldades de cada pessoa e foram fazendo programas motivacionais, direcionados para o adulto, para o idoso. Falta fazer para as crianças, para os infantis. Lógico que o personal ele tem que moderar, porque existe um contexto social. A criança fazer uma atividade física sozinha não é o mais agradável, não é o mais recomendado. Porque ela precisa da outra criança para socializar, não é um domínio só motor, nós temos que ter o domínio social para construir um domínio moral, e assim vai. E esse emocional dela que está fragilizado, porque ela não tem essas competências, então isso o personal tem que conhecer para depois trazer para o coletivo. Começa a despertar no individual, depois põe no coletivo, e assim vai. Denise, inclusive já caiu por terra a história de que a criança não pode fazer musculação porque atrapalharia no crescimento. Isso não existe. Eu sempre ouvi na minha infância, adolescente, não pode porque não vai crescer. Atrapalha eu vou dizer por quê. Existem alguns mitos na atividade física que a gente às vezes traz. Um deles é a natação. A natação foi vista a vida toda, a gente cresceu dizendo que natação faz mulher ficar de ombros largos. Gente, isso não existe. Eu nadei desde que eu nasci. Meu pai me botou numa piscina, acho que desde 2 anos de idade. E olha o resultado, nadei a vida toda, eu, minhas irmãs. O que acontece é que aquelas grandes nadadoras russas e alemãs, elas tomavam naquela época uma quantidade maior exatamente, anabolizantes mesmo. Tanto que surgiu o teste de antidoping muito por causa disso. E elas apresentavam naquele momento das Olimpíadas, dos esportes, aquele ombro mais largo. Mas natação não faz ombro ficar largo. Isso é constituição, como cor de cabelo, você nasce, é genética. E outro grande mito é que a musculação faz a criança não crescer. Presta atenção, o que acontece? O que é a musculação? É um músculo em ação. Eu estou aqui fazendo isso, meu músculo está em ação. O conceito, vamos conceituar. Mas, com certeza, há muito tempo atrás, existia o quê? Aquelas academias sem a menor orientação, que eram os verdadeiros batedores de peso, que eles iam até de tamanco, de sunga, passavam óleo. Eram os marombeiros. Puxa ferro. Hoje não, gente. Hoje uma academia para abrir, eu sou presidente de um conselho, sou representante de um conselho, ele tem que ter registro, ele tem que ter o responsável
responsável técnico, tem que ter profissionais com CREF, tudo é adequado para quem vai para lá, Mas, olha, a prática. Felizmente, Nós muita coisa tivemos evoluiu. aqui uma grande aula aqui Uma de dois aula de grandes profissionais. comportamento, de saúde, de Infelizmente, negócios. né, o nosso tempo Olha, a gente fica à esgotou. disposição, né? O Nós assunto agradecemos é aqui a vasto. presença da professora Denise Obrigada, Araújo, do Arthur. doutor Danilo Obrigado, Everton. Arthur. Fique à vontade para É se um despedir. prazer estar conversando com vocês sobre o assunto. Eu me sinto muito à vontade, eu praticamente nasci, minha vida inteira foi com a prática da atividade física, como atleta, como professora, como presidente de algumas entidades que hoje eu represento e como a pessoa que ama a área, a atividade física. Eu acho que ela transforma. A atividade física ela é transformadora. Quem faz, quem tem o hábito, constrói o hábito da prática, ela é uma pessoa diferente, ela é uma pessoa que tem mais paciência, tolerância, mais astral, né? Desenvolve mais sua rotina, disciplina. Então eu sugiro, convido todos para fazer, sair do sofá. Doutor Danilo. Bem, antes eu trabalhava como cirurgião geral, mas eu trabalhava apenas na medicina curativa. Eu achava que eu precisava fazer algo mais pela medicina preventiva, algo para evitar as doenças e não só tratar quando as doenças já estavam instaladas. Tem até um slogan que quem me acompanha nas redes sociais vê que eu falo muito que seria o transformar vidas e recuperar a saúde e autoestima tanto de nossos pacientes quanto de nossos seguidores. Então, junto com a Denise, eu vim convidar vocês que estão há muito tempo sem fazer atividade física, sem fazer um plano alimentar, a buscar essa nossa vida. A gente vai estar buscando saúde e estética, acaba vindo como consequência. Olha, hoje o programa aqui foi sensacional, mas a gente fica por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Ai, nossa, também estou muito agradecida. O Negócios na Pauta é um oferecimento da Comar Participações e Investimentos. Todos os programas, você já sabe, estão disponíveis nas nossas redes sociais. É só seguir Negócios na Pauta. Uma ótima semana para você e até o nosso próximo encontro. Tchau!